Lá em 2016, quando eu comecei a trabalhar com digital, tinha muito esse mantra, o médico não é digital. E aí a gente fez um trabalho para mostrar que, olha, os médicos estão em redes sociais, eles estão usando aplicativos, eles estão fazendo compra online. O médico é digital. Olá, seja muito bem-vindo ao Vioral Podcast, uma dose oral quinzenal para seus ouvidos. Aqui celebramos 8 anos de histórias incríveis e insights profundos com executivos e empresários da indústria da saúde. Em cada episódio, buscamos conectar mentes brilhantes e oferecer uma conversa autêntica, empática e divertida, que inspira e transforma. Queremos que você se sinta parte dessa jornada. Acompanhe a gente no Instagram, compartilhe suas ideias e descubra os bastidores do universo da saúde. Prepare-se para mergulhar em experiências que vão iluminar seu dia e estimular sua curiosidade. Fala, ouvintes do Vioral. Olha só, se o setor de saúde está mudando e está mudando rápido, a medicina brasileira caminha para ser mais jovem, digital, plural e feminina. Até 2035 teremos mais de 1,15 milhão de médicos com idade média abaixo de 41 anos aqui no Brasil. E um perfil cada vez mais conectado, ético e colaborativo. No episódio de hoje, nós vamos direto ao estágio mais avançado da maturidade digital e omnicanalidade, aquele em que a força de vendas internaliza dados de engajamento e toma decisões personalizadas no momento certo e, óbvio, dentro das regras da indústria farmacêutica. O nosso convidado é o Reinaldo Capezuto, que liderou transformações digitais e omnicanal premiadas globalmente e vai falar pra gente como alinhar mindset, estratégia e tecnologia para impactar essa nova geração de médicos que já não se satisfaz com mensagens repetitivas e campanhas fechadas. Aqui, o jogo hoje vai ser sobre relevância, contexto e experiência. Reinaldo, seja bem-vindo ao Vioral. Muito obrigado, PC. Fico muito feliz com o convite para participar do Vioral, um podcast que já, para mim, é referência na indústria de saúde. É uma honra estar aqui, ainda mais sendo entrevistado por você, que dispensa apresentações aí no Universo Pharma. Então, eu espero que o nosso papo traga insights práticos, inspire quem está buscando aí transformar a experiência digital no setor. Vamos embora. Ô, Reinaldo, você fala que não basta estar presente nos canais certos. Eu queria começar daí, que eu acho que é um ponto super importante para a indústria farmacêutica. Quais os riscos aí de uma estratégia multicanal mal planejada e como que você enxerga tudo isso? Legal, PC. Bom, antes de entrar direto na sua pergunta, acho que é importante a gente fazer uma distinção entre o multicanal e o omnichannel. Importante porque no omnichannel a gente tem os canais integrados e isso é o que realmente define esse modelo. Então, se você planeja uma jornada de comunicação sem que esses canais conversem entre si, que é o modelo multichannel, né, ele acaba desperdiçando os recursos, a gente vai perder foco. No fim das contas, o médico ele recebe mensagens desconexas, né? Os conteúdos não são planejados como no modelo omnichannel, que tudo é integrado. Então, respondendo a sua pergunta... E é o que a gente viu acontecer na pandemia. Exatamente. Foi todo mundo, né, ativando canais ali e sem integrar, né, como no modelo omnichannel. Mas respondendo a sua pergunta, uma estratégia mal planejada, ela já começa que você não tem nem rastreabilidade, você não tem os KPIs claros, você não sabe se está gerando impacto ou se você só faz volume. É super importante ter um objetivo bem definido, medir o que for possível, e aí com o tempo você começa a entender quais canais geram mais engajamento e quais canais, logicamente, vão trazer mais resultado. Então, mesmo quando não dá para fazer uma correlação direta com vendas, você consegue definir, alinhar métricas de sucesso e que vão mostrar o valor da campanha ou da jornada que você criou, omnichannel. Isso já é um avanço enorme comparado ao que a gente tinha no passado, porque antes era super difícil você correlacionar investimento com resultado. Aquela pergunta, qual que era o impacto de um stand no congresso, ou de uma visita médica, qual que era o resultado do material no site, de um mini-evento. Hoje a gente tem dado para tudo, a gente consegue capturar muita informação. E aí, se você tiver clareza do que esperar em cada canal ou da jornada, você vai conseguir comemorar os resultados sem precisar responder aquela pergunta, mas isso vendeu quanto, né? Você vai conseguir fazer uma correlação, mesmo que indireta, com o resultado. Então, hoje, com dados e engajamento, a gente consegue chegar muito mais. Só precisa orquestrar tudo direitinho para gerar valor de verdade. Boa. Sabe o que eu queria te perguntar, Reinaldo? Eu estava ouvindo, essa semana mesmo, conversando com alguns executivos da indústria farmacêutica, vem sempre a famosa desculpa das gerações. Ah, mas aqui a nossa força de vendas fala que o médico é de uma geração diferente e etc. Então a gente não pode perder essa... Então fica essas desculpinhas de que a geração mais velha não tá ligada em canal, não tá ligada... Mesmo a gente sabendo aí, por exemplo, pega Dados Brasil, que a gente tem mais smartphones na mão da população do que o número de população mesmo, ou seja, tá todo mundo conectado. Como é que você lida com essa guerra de gerações quando a gente tá discutindo isso?
Isso a gente vai conversando, vai mostrando. Às vezes você começa com uma campanha simples, vai adicionando um elemento a mais, vai quebrando esses dogmas, mostrando os resultados. Então, eu passei muito por isso, né? Lá em 2016, quando eu comecei a trabalhar com digital, tinha muito esse mantra, o médico não é digital. E aí a gente fez um trabalho para mostrar que, olha, os médicos estão em redes sociais, eles estão usando aplicativos, eles estão fazendo compra online. O médico é digital. Então, com o tempo você vai quebrando isso, né? Eu já vejo isso diminuiu bastante já. Muitos que falavam, o médico novo é o que engaja nos canais digitais, é o que já nasceu digital, né, que é o nativo digital, mas que nada, você vê médicos aí, como a gente fala em cabeça branca, né, que são super digitais. Super. E que tem negócios no mundo digital já, né, então isso é um dogma que já tenho visto sendo deixado para trás. Você comentou a questão de ativar canais além do rap, né? Eu queria que você explicasse assim, na prática, o que é isso. E me dá alguns exemplos de canais subutilizados hoje, porque outro dia eu fui fazer um exercício com o time de marketing e falei assim, gente, me fala de todos os touchpoints, possíveis canais que a gente pode utilizar para conversar com o médico. Juro por Deus, Capezuto, surgiu mais de 50. E aí você faz uma outra pergunta, tá bom, desses 50 que vocês escreveram, quais vocês estão utilizando? E aí você começa a ver que se concentra sempre naqueles mesmos. Então eu queria que você comentasse um pouquinho dessa sua experiência com isso. Legal, essa é uma ótima pergunta. Eu, na prática, ativar canais, além do representante, é sair daquele modelo tradicional em que toda a comunicação depende exclusivamente da visita presencial. Eu vejo que ainda Mas não é acabar com a profissão do representante, porque o cara já tá com medo, já acabou minha profissão. Não, de jeito nenhum. O representante, ele continua sendo super importante. Ele passa a ter um perfil diferente, ele vira um orquestrador de canais. Então ele pode mandar um e-mail, esse e-mail vai ter um link para um conteúdo, ele pode convidar o médico para um webinar, ele pode marcar um mini meeting, oferecer um QR Code no momento que ele esteja presencial com o médico. São canais digitais que ele tem na mão dele. Tudo isso ajuda a ampliar o alcance da mensagem-chave que ele vai levar. Isso foi transformado num conteúdo online, muitas vezes está distribuído de forma coordenada em canais que ele orquestra, em canais que o marketing orquestra. Então, por exemplo, os e-mails. Você tem o marketing com plataformas de automação. O marketing pode colocar esses links em banners, em sites onde os médicos já estão cadastrados, em redes sociais. O representante ele pode oferecer nesses canais que eu comentei, num QR Code ou num e-mail que ele use dentro de um Viva, por exemplo. Então, é interessante porque tudo isso orquestrado de uma forma conjunta funciona muito bem no modelo Omnichannel. E tem canais que são subutilizados. Por exemplo, nos Estados Unidos, as comunidades médicas, elas são super fortes. Você tem ali um Doximity, um Sermo, onde 70% dos médicos já tiram dúvidas de tratamento com os colegas. São plataformas peer-to-peer. E aqui no Brasil ainda estão engatinhando. São poucas experiências nesses canais e comunidades médicas, né? Onde os médicos têm ali um grupo fechado, eles tiveram uma participação validada para serem aceitos nessa comunidade. Eles trocam informações, eles tiram dúvidas, eles pedem uma segunda opinião. Então é interessante que é um canal que eu acho que tende a crescer também por aqui. Para mim, assim, eu tenho um mantra, né, que eu sempre compartilho com a turma, porque para mim, quanto mais canais você ativa numa jornada omnichannel, você falou de 50 canais, você tem uma chance maior de impactar esse cliente com a mensagem. Porque se um canal não funciona, o outro complementa. E com o tempo você começa a entender qual canal faz mais sentido, qual que vai funcionar melhor para cada perfil de cliente. E aí, de novo, ele não veio para substituir esse monte de canais que a gente ativa, ele não veio para substituir o representante, mas para complementar o trabalho dele. Eu tive recentemente uma experiência na Alemanha, onde a cultura ainda era bem no sentido de que o representante nem enviava e-mails, porque ele tinha receio de que os canais digitais fossem substituí-los no futuro. E aí a gente começou simples, começou adicionando algum e-mail na comunicação, principalmente, por exemplo, numa jornada de convite de evento. Alguns convites o representante mandou, outros a gente mandou pelo Salesforce Marketing Cloud. E aí o resultado foi surpreendente, porque o número de participantes dobrou. Então, 50% dos inscritos vieram diretamente de um convite do representante, num QR Code que ele ofereceu na visita, e 50% veio do link desses e-mails que a gente mandou no Salesforce Marketing Cloud. Então foi interessante porque quando a força de vendas alemã viu que os médicos do painel, mais médicos se inscreveram por conta desse canal que a gente colocou a mais ali, eles começaram a ver o valor e eles começaram a pedir mais. Olha, faz de novo, porque isso ajuda. É algo que maximiza o resultado do esforço dele, né? Lógico, perfeito. Eu queria te falar de hub de conteúdo próprio, que é uma coisa que eu discuto muito com a indústria farmacêutica, que é a questão dos portais da indústria farmacêutica, que tem uma grande dificuldade de gerar engajamento.
né? Então, muitas indústrias que eu falo, Reinaldo, cara, como é difícil gerar engajamento no meu portal, porque você está competindo aí com uma série de outras coisas. Hoje, você está competindo com as IAs especializadas na medicina, né, como Open Evidence, e está também disputando com Whitebook, Doximity, etc, de tudo isso. Eu queria que você me contasse um pouquinho da tua visão, se ainda tem lugar para esses hubs de conteúdo próprio, ou não, a gente vai ter que ficar dependente dessas plataformas terceiras, ou tem que fazer um mix? Não, legal. Tentar fazer um paralelo. Imagina que você é uma editora, e aí você tem a sua própria gráfica. Você vai escolher o que vai ser impresso, você vai escolher o estilo das capas, o ritmo de produção, você tem controle. Se você depender de gráfica terceira, você pode ter mudança de última hora, pode ter um atraso, eles podem mudar o visual, o conteúdo vai acabar sendo adaptado sem você saber. Então, quando você tem um hub de conteúdo, você controla tudo isso. Você centraliza a criação, a distribuição, a análise. Eu consigo ver os resultados, eu tenho ali o acesso direto aos analytics. E você precisa ter um local para hospedar o seu conteúdo, mesmo que o seu objetivo não seja que o médico se cadastre nesse portal. Você tem como entregar esse conteúdo que está no portal diretamente num link e você tem como facilitar a mensuração do engajamento. Você vai conseguir que esse link que eu vou colocar em diferentes canais, em redes sociais, em e-mail, em mídia paga, ele vai direcionar o tráfego para esse conteúdo que está no teu hub. Com um hub próprio, você tem um destino certo ali para o seu conteúdo. E quando você hospeda o conteúdo em plataformas de terceiros, o risco é que você dilui, porque você vai perder controle dos dados, vai dificultar a captura dos leads qualificados. Você, num hub próprio, cria uma área exclusiva, você integra os dados, você gera insights e você vai manter o seu compliance, o seu controle muito melhor por conta dessa gestão que você tem ali do seu hub. Então vale muito a pena ter um hub próprio, sim. Pô, que show. Vamos então para um quadro de Insight Express aqui, né? Então eu vou trazer uma frase aqui e eu quero que você comente sobre ela, tá, Capezuto? Legal. Médicos não odeiam e-mail, eles odeiam e-mails ruins. Vamos lá. Me fala um pouquinho da qual foi a sua grande virada de chave quando você percebeu e entendeu o que é engajamento digital. Legal. Eu sempre digo que o problema não é o canal, mas é o conteúdo por trás dele. Uhum. O e-mail é um excelente canal. Ele pode ser um grande aliado na sua campanha, mas ele precisa ser bem construído. O problema é que no início, quando as formas começaram a mandar e-mails, eles eram cópias do Visual Aid. Então vinha aquele e-mail, às vezes era um PDF direto, era a foto do Visual Aid direto no e-mail. Era muito texto, era um layout denso, letras pequenas, aqueles gráficos que às vezes eram difíceis de visualizar. Tudo isso no corpo do e-mail. E a construção de um e-mail de sucesso, ele começa na estratégia de conteúdo. Se o tema do conteúdo ele for pensado de forma a ser relevante, aí você consegue ter ele, às vezes, no teu site, ali no teu hub de conteúdo, num formato atrativo. Então, por exemplo, um podcast, um caso clínico, um vídeo, né? Você hospeda isso no teu hub e você já tem uma boa parte do sucesso do e-mail garantido porque é um bom conteúdo num formato atrativo. É lógico que depois você precisa construir um bom e-mail, então você tem que tomar cuidado com os elementos, título do assunto, imagem do topo, os botões de call to action, objetividade, ter um visual clean. Eu sempre recomendo oferecer um link para o conteúdo, porque aí você tem o conteúdo no seu hub. Perfeito. E não colocar tudo no corpo do e-mail, porque senão isso vai desestimular a leitura, você não vai às vezes nem saber se o médico leu a mensagem que está ali ou não. Então, o médico não quer um e-mail promocional com um monte de informação, ele quer algo que converse com a realidade dele, ele quer algo que respeite o tempo dele, que agregue valor, e por isso que é importante pensar na relevância desse conteúdo. Porque a partir do momento que você entende isso, você começa a planejar campanhas de e-mails e diminuir a resistência interna das pessoas que falam, o problema é o e-mail, o médico não lê. Não, não é isso. Hoje a gente consegue atingir 60% de abertura dos e-mails. E quando a gente mostra isso, as pessoas que no início tinham um pouco de resistência com esse canal, hoje elas já falam, não, é um canal muito bom, realmente perfeito. O médico gosta. Tá? Não, perfeito. E aí eu tô entendendo aqui que a gente tá dando um destaque para 2 temas, que é relevância e personalização, né? Até que ponto relevância e personalização é possível num contexto regulado da indústria farmacêutica? E outra, nós não estamos falando, nós estamos falando às vezes de uma força de vendas ou de um painel médico de 15 mil médicos. E as pessoas falam, caramba, como que eu personalizo 15 mil médicos? Não, verdade. É possível sim personalizar. Você hoje tem ferramentas, você tem dados que permitem entender o perfil do médico, o comportamento dele,
E aí, como eu comentei antes, você começa ali na estratégia de conteúdo, porque você precisa começar a oferecer um volume maior de conteúdos que vão permitir que você adapte o conteúdo ao perfil do médico. Então, com o tempo, com essa análise de dados e com um bom volume de conteúdo, você começa a habilitar dentro da força de vendas aquele modelo de qual é a melhor aproximação, né? O Next Best Action, o NBA. Porque a partir de uma análise de dados que você identifica com base no engajamento, no perfil, qual o melhor conteúdo para aquele perfil, qual o melhor canal para eu enviar aquele conteúdo, isso faz toda a diferença. Mesmo a gente vê ali o painéis de 200 médicos num representante, ele vai ter um grupo que de repente ele vai trabalhar mais canais digitais, outro grupo que ele vai ter uma presença física maior, você consegue personalizar. Então, com o tempo você também consegue separar em grupos, ter uma segmentação mais profunda, isso depende de trazer bons analytics, ter um dashboard bem claro ali, que vai ajudar essa tomada de decisão e essa personalização na ponta. Então, é isso, tá? Eu acho que mesmo no ambiente regulado, se a gente conseguir fazer isso com inteligência, com ética, com foco, gerar valor para o médico, você vai conseguir no final ter essa personalização habilitada aí dentro da empresa. Reinaldo, quando eu te ouço falar isso, para mim fica claro, e eu sempre venho discutindo isso com a Pharma. Primeiro, vamos começar a usar o CRM como CRM, porque assim, eu tenho dificuldade de achar um bom CRM na indústria farmacêutica. Eu tô falando assim, as farmas não têm utilizado da maneira correta, a gente não tem captado dados para conseguir personalizar e tornar esses conteúdos relevantes. E aí, para mim, vem um outro ponto que eu queria ouvir de você, que a gente às vezes está colocando a culpa na pessoa, no letramento das pessoas, mas muitas vezes a gente está com um problema de infra, de tecnologia. A gente não resolveu ainda uma parte anterior, que é a tecnologia, o sistema, né? Como é que sua visão sobre isso? O que vocês têm discutido aí entre os colegas sobre esse tema? Eu acho que tem muita oportunidade para melhorar a infraestrutura. A gente começou na indústria com plataformas diferentes, tentando trabalhar de forma conjunta com essas plataformas, e aí até para criar, fazer uma análise, integrar os dados, você tinha que fazer muita coisa manual, ainda tem que fazer muita coisa manual, e o que eu vejo agora é que existe uma tendência de algumas plataformas unificarem tudo, já ter um CRM integrado com uma plataforma de campanha automatizada, com envio de e-mails, com visita virtual, então tudo junto, integrado, tende a facilitar muito e tende a facilitar também essa análise posterior aí dos resultados. E com o advento da IA generativa, a gente vê que, por exemplo, semana retrasada eu estava no Viva Summit, e é o CRM que a gente usa aqui, que vai começar a usar a partir de agora. Então é algo que tende a trazer aí um ganho bem significativo, porque vai melhorar a eficiência, vai facilitar o uso desses canais, desses recursos e melhorar também a captura e integração dos dados no final. Mas ainda certamente é um desafio. Você falou do NBA, ou tem gente que chama de NBX, Next Best Experience, mas o Next Best Action. Esse é um termo que outro dia eu fui falar, as pessoas me olharam com uma cara do tipo, do que você tá falando? Assim, não tinham ideia do que... E eu tô falando assim, times de marketing. Então, você falou, eu queria que você voltasse um pouquinho e contasse o que é, e não é o jogo de basquete, NBA, mas assim, o que é o Next Best Action ou Next Best Experience, que a gente chama, né, nesse mercado de conteúdo e de relevância. Legal, eu acho que foi um tema que popularizou aí no mundo omnichannel, mas que fica estranho mesmo quando a gente traduz, né? Porque Next Best Action é a próxima melhor ação. Quando a gente fala em personalização, o que eu, pensando aqui, eu vou interagir com o Dr. Paulo agora. Qual o melhor conteúdo para eu levar para ele e a melhor forma de entregar esse conteúdo? Eu acho que o NBA te ajuda a responder isso. Ele parte de uma análise de dados, onde eu vejo engajamento, eu estudo o perfil, momento da escada de adoção. Eu tenho alguns dados na mão que vão permitir que eu olhe para aquele médico individual e pense, bom, para esse médico eu agora tenho que trabalhar esse conteúdo através desse canal. E aí você sabe que é a melhor ação a ser tomada na próxima vez que eu for interagir com aquele médico. É isso. Então, na prática, é partir de uma análise de dados e personalizar a próxima ação com esse médico. Agora, me conta um pouquinho, a gente estava falando aí de médicos, eu quero falar de uma coisa que eu estou vendo crescer muito, que é o GEO, Generative Engine Optimization. Que o que a gente está vendo, e eu vou te contar um caso, eu até contei no meu Instagram esses dias, eu estava almoçando, 2 médicos do meu lado, uma médica olhou pro outro e falou assim, você não sabe, a paciente que veio hoje no meu consultório disse que me achou no chat GPT.
isso abre todo um olhar novo para conteúdo, que é esse olho dessas máquinas de optimização de engenharia para as IAs generativas. Vocês já estão olhando, você já está vendo as pessoas se movimentarem em relação a isso? Como é que você tem visto esse mercado de GEO na indústria farmacêutica? Isso é super recente. Eu comecei a estudar isso recentemente porque o GEO, ele em pouco tempo, ele tende a se tornar o novo SEO. Então, antes o SEO era como a gente trabalhava o conteúdo para que ele fosse bem posicionado num Google. Então, o Search Engine Optimization é como que eu vou otimizar o meu conteúdo para aparecer bem num mecanismo de busca. E o GEO é como que eu vou otimizar o conteúdo para ele aparecer bem num chat GPT, nas GenAIs. Então, já é um cuidado que a gente precisa ter. Nos meus estudos aqui, eu vi que hoje ainda é um percentual baixo, fala assim, menos de 10% das buscas são feitas no chat GPT, mas quando você olha para aqueles early adopters de IA generativa, hoje para eles já é quase 50%. Sim. Então já tem grupos aí que já migraram para chat GPT na hora de fazer pesquisa, já saíram do Google. Isso é um movimento que tende a ampliar. Um artigo do Olhar Digital que eu li semana passada falou que essas buscas mais do que dobraram frente ao ano passado com IA generativa. 11% hoje do consumidor brasileiro faz essa pesquisa numa IA generativa. Tá vendo? Já tá crescendo. Em relação ao que eu tinha visto, ainda não era nem 10%. Mas é isso, é um movimento contínuo, a gente tem que olhar para isso. Antes, a gente pensava em palavras-chave, e agora a gente precisa pensar em como posicionar num modelo conversacional de IA. Principalmente se é um conteúdo perene que você vai deixar online. Isso que é legal, você vai deixar lá no seu hub de conteúdo, você tem como alterar esse conteúdo. Essa é outra vantagem também de ter um hub próprio. E aí, quando você pensa em conteúdo aberto, logicamente, isso só faz sentido para um conteúdo que não está depois de uma barreira de login, né? Um conteúdo aberto que você quer atrair o seu lead, que você quer, de repente, trabalhar numa campanha de awareness com pacientes, isso faz todo sentido. Você já tem que começar a olhar. Porque daqui a algum tempo, se você não olhou para o GEO, o teu conteúdo vai perder relevância. E ele não vai ser encontrado. Então isso já faz diferença. Já tem muita empresa ganhando cliente porque está bem posicionada numa estratégia aí de busca num chat GPT. Tá? Então, acho que o momento é de integração, tá? SEO e GEO. Boa. Eu queria perguntar para você sobre duas palavrinhas que a gente estava tendo um papo. Eu e o Capezu, a gente conversou bastante antes da gente gravar sobre isso, porque é um tema tão interessante e tem tanta gente querendo saber mais sobre isso. E a gente tá falando de duas terminologias, o Customer Engagement e o Customer Experience. E você diferencia muito bem uma coisa da outra e ainda você fala assim, cara, olha a importância de focar em engajamento, porque isso é super estratégico para a indústria farmacêutica. Então eu queria que você contasse um pouquinho dessas tuas duas terminologias e tentar dar algum exemplo para as pessoas entenderem o que a gente está querendo dizer e por que focar em engajamento pode ser estratégico para a indústria farmacêutica. Eu gosto de dizer que o engajamento é ação e a experiência é percepção. Então, no universo farma, não basta o médico achar a experiência boa. A gente precisa que ele retenha a mensagem, que ele engaje com os conteúdos, com as interações que a gente oferece. Engajar é quando ele interage, ele vai entender a mensagem, ele vai reter aquelas informações, e isso seja numa visita, num e-mail, num evento. É isso que realmente constrói uma visão mais profunda sobre o produto. Então é aí que ele começa a entender qual paciente se encaixa melhor, quem ele realmente pode beneficiar com o seu produto. E o Customer Engagement, ele é influenciado pelo Customer Experience, mas o Customer Experience não pode ser o centro da sua estratégia. Boa. O que move a agulha é você entender realmente o engajamento, buscar formas de aumentar esse engajamento. É isso que vai trazer esse resultado, porque é isso que vai transformar a percepção em ação no final. Então, quanto mais eu melhorar o engajamento dos médicos nas interações que eu ofereço, mais é isso, mais impacto eu vou ter, mais retenção, mais clareza, mais pacientes beneficiados. E muitas vezes você foca muito numa experiência que legal, foi bacana, foi bom, mas acabou um evento que foi sensacional, mas aquilo não mudou o comportamento, não moldou o pensamento e não fez nenhuma diferença no final. Então tem que tomar esse cuidado. Por isso, para mim, o Customer Engagement tem que ser o foco da sua estratégia. Vamos falar do elefante na sala, o RAP. Quem é o RAP de 2025 e 2026 para você, Reinaldo? O representante do futuro, ele é um orquestrador de canais. Ele é diferente daquele perfil tradicional focado em visitas. Ele já tem um perfil analítico mais desenvolvido, porque ele vai precisar tomar decisões baseadas em dados. Então, ele vai entender as interações passadas para personalizar
e escolher melhor os conteúdos certos para cada médico no futuro. É lógico que essa transformação ela não acontece do nada, né? Isso vai exigir um desenvolvimento individual e uma mudança de cultura. Então o foco vai deixar de ser a quantidade e passa a ser a qualidade, o impacto, a relevância das interações. É lógico que quanto mais relevante for a interação que eu ofereço, maior vai ser o interesse do médico em interagir com você. Então esse representante, com o tempo, ele também vai precisar dominar a IA, Sim. porque isso vai ajudá-lo aí nessa análise, né, no uso dessas ferramentas analíticas, vai fazer com que ele seja mais efetivo, vai trazer um diferencial competitivo importante. Então, é legal, porque realmente tem aí um lado importante para desenvolvimento, quem for aí da força de vendas, começar a olhar para isso, a se preocupar em ter esse desenvolvimento analítico, porque com a quantidade de informação que a gente tem na mão hoje, você precisa ter um representante com esse skill mais desenvolvido e com essa habilidade de tomar uma decisão baseada nesses dados. Então tá, aí vem uma outra pergunta encaixada com isso, porque hoje a gente está medindo KPI por evolução de métricas do tipo frequência, visita, sequência, quantidade de prescrição, volume de prescrição, market share. Muitas dessas métricas já estão sendo chamadas de métricas de vaidade. A gente está falando de tudo isso, que o cara tem que ter um olhar diferente para Customer Engagement, para Customer Experience. Tá bom, quais são essas novas métricas? Que, se a gente tivesse que olhar para novas métricas e novos KPIs, a gente está falando de quais novos KPIs? Primeiro, eu acho que a gente tem que ter uma integração de dados de verdade. Você precisa ter uma visão 360. O foco da métrica, né, tem que ser o cliente. Então, quando você coloca o cliente no centro e entende tudo o que você capturou de informação sobre as interações, sobre esse cliente, você forma uma visão 360. E aí você começa a enxergar os padrões que antes passavam batido. Então, por exemplo, métricas importantes. Você começa a cruzar o engajamento com a adoção. Fica mais fácil identificar um grupo que tem um baixo engajamento e que não tem experiência com o seu produto. E aí você começa a entender, a fazer perguntas, né? Como que eu impacto um grupo como esse, né? Se ele não engaja com as interações que eu ofereço e ele não conhece meu produto, ele não tem experiência, como que eu vou gerar impacto nesse grupo? Então é interessante porque quando você começa a fazer esse tipo de pergunta, você no primeiro momento vai achar que o engajamento é baixo por falta de interesse, né, nos conteúdos, nos eventos. Mas quando você tem uma boa estratégia de conteúdo, você está confiante de que aquele conteúdo é bom, que um evento gera valor, como que você faz, né? E é legal porque a gente começou a fazer essas perguntas e começou a ver que, na maioria das vezes, o problema era mais interno. Os médicos que tinham baixo engajamento, eles não recebiam interações suficientes. Muitas vezes porque a orquestração também não é fácil. O representante tem muitos canais, muitos conteúdos, muitos médicos para visitar. E acabava que alguns ali não recebiam e-mails, não tinham sido convidados para uns eventos, não tinham recebido uma visita com um CLM, não tinham recebido mensagem do WhatsApp. E aí é legal porque você começa rapidamente a criar planos de ação. Então, olha, qual que é o próximo passo aqui? Nesse grupo eu preciso garantir uma oferta de interações. E aí você já começa a conectar com o resultado. Então, quando você começa a organizar esses dados e identificar essas oportunidades, você consegue agir no curto prazo, consegue fazer o NBA, e você tendo opções de conteúdos, de eventos, num bom volume, que o próprio representante vai conseguir montar esse plano para esse grupo, você vai ver que isso vai trazer um resultado. Show. Tá? Então, na prática, os dados de engajamento, eles trazem mais foco. Eu não estou simplesmente olhando aquelas métricas de vaidade, né? Tô falando, olha que legal, tem 1.000 seguidores no meu. Não é isso. Tá? Eu vou realmente mostrar que eu melhoro a eficiência, que eu trago melhores resultados. O que você precisa criar as condições para que isso aconteça, para que esses dados virem insights acionáveis para o negócio. E é isso, tá? Eu acho que esse é o que a gente precisa olhar aí no futuro próximo e, de repente, começar a olhar, inclusive, para usar IA nesse processo, né? Porque isso vai ajudar bastante. Tá? Legal. Você tinha me falado, numa conversa que a gente teve antes, sobre novas posições estratégicas, e eu queria que você me falasse um pouquinho delas. Você falou do Customer Engagement, do Insights Manager, do Content Strategy Manager. Por que, na tua visão, esses papéis serão críticos para a indústria farmacêutica nesses próximos anos? Eu acho essas posições ótimas oportunidades para as empresas que estão avançando, né, no Omnichannel, principalmente quando a gente pensa na empresa que já está no estágio mais avançado, onde você já tem ali um bom volume de conteúdos, uma captura de dados mais intensa. Eu ainda não vi nenhuma função parecida no mercado, tá? Principalmente quando eu penso nesse gerente de Customer Engagement e Insights, né, que foi uma posição que eu idealizo. E ele, para mim, eu já atuei nesse modelo no passado, quando ainda não era digital, né? Eu levava todos os dados que eu tinha e eu saía com o representante
e eu analisava aquilo em conjunto, eu tentava trazer insights, tentava ajudá-lo a ter um plano de ação. Esse cara é o que vai fazer a ponte entre os dados e a ação. Tá. Ele é praticamente um GD com habilidade analítica. Tá? Ele vai ajudar o representante a entender como se ele estivesse o tempo todo ali no campo, né? Vai estar com a equipe de vendas, vai estar com esse foco de olhar a análise, vai ajudar a desenvolver esse perfil analítico, aprimorar a decisão baseada em dados ali no dia a dia, vai potencializar os efeitos positivos dessas decisões. Então isso é muito legal. Eu acho que um perfil desse, um profissional desse ia agregar bastante para essas empresas. E o outro, que é o Content Strategy Manager, né, que ele é o cara que vai mergulhar na análise dos conteúdos. Então, quando você tem muitos conteúdos, como que eu faço? Eu tenho que analisar a performance dos conteúdos que eu já entreguei e trazer insights para criar novos conteúdos. Tá. E hoje você tem muita ferramenta de IA. Então dá para criar uma agência interna, você tem essa pessoa ali que também tem habilidade no manejo dessas ferramentas de IA para criação de conteúdos, mas que tem esses skills analíticos de bônus. Ela vai sugerir os novos conteúdos, vai ajudar a criar os novos com essas ferramentas de IA. Isso vai trazer agilidade, eficiência, vai reduzir custo. A gente tem alguns custos aí para criar alguns materiais que são simples, que você vai deixar de ter, porque você vai ter uma agência in-house. É lógico que, assim, só para deixar claro, isso aqui são ideias, né? É lógico. Quem sabe um dia eu quero ter alguma dessas posições no meu time, né? Mas faz todo sentido começar a pensar nesses perfis diferentes de profissionais, né? Que vão ajudar a impulsionar o Omnichannel na empresa. Maravilha. A gente tem um quadro aqui final, Capezuto, que é o IA agora, né? Porque esse ano a gente tá vendo que a IA sai completamente da teoria e tá na prática. E a gente está perguntando para os executivos quais são os prompts que eles estão mais utilizando no dia, porque a gente quer ensinar prompts para que outros executivos testem também no dia a dia deles. E aí, Reinaldo, o que você tem mais utilizado de prompt no seu dia a dia? Olha, eu uso muita coisa. Eu uso muito para criação de apresentações, de e-mails, para resumir threads longas, de Teams, de Outlook. Você tem usado uma IA generativa de preferência? Eu uso a que a gente tem como oficial, que é a que eu uso no dia a dia, a Copilot. Tá. Mas, e para apresentação, a gente tem um que chama Present. Esse present.ai, né, que é o .ai. E aí, lá dentro já tem todos os templates da empresa. Então, eu coloco um prompt, coloco ali as referências que eu quero e ele me entrega a apresentação, fica lindo. É muito legal. Então, eu tenho usado muito prompts para essas apresentações, para e-mails. E o que eu tenho feito, a gente tem treinado a força de vendas para usar IA. Então, tem algumas sessões onde eu mostro como usar o Copilot, como usar esse Present, a como criar prompts. E aí eu mostro para eles, que eu acho que é uma coisa legal aqui, se eu for recomendar algum prompt, eu recomendaria usar agentes como Prompt Coach. Porque no Copilot tem esse agente. E ele ajuda muito, porque você, no início, não vai saber fazer um bom prompt. E aí você começa a melhorar os que você criou com a ajuda desse agente. Você pede para ele, olha, então o prompt que eu uso ali, né? Melhore o meu prompt pensando que eu quero ter o seguinte resultado. E aí você dá o contexto para ele, dá o objetivo, pede para ele melhorar um prompt simples que você criou. E depois, quando ele te entrega um prompt melhorado, você joga isso no chat para fazer. Então, isso ajuda muito, tá? Boa, que legal. Reinaldo, queria te agradecer muito, foi excelente esse bate-papo. Obrigado pela sua participação aqui no Vioral. Foi um prazer, eu que fico super honrado, muito obrigado. Para mim foi uma experiência muito bacana, obrigado mesmo, PC. Que isso, Espero que a gente tenha ajudado aí a turma com bons insights. Muito, então deixa eu te deixar um recado, se a tecnologia abrir o caminho, tá claro que é a inteligência humana que vai determinar quem realmente lidera o futuro do setor. O que vocês ouviram hoje do Reinaldo Capezuto é que o estágio mais avançado da maturidade digital não é sobre ter mais dados, e sim sobre saber o que fazer com eles de forma estratégica, personalizada e, claro, ética. Para você que nos acompanhou, né, Reinaldo, fica essa reflexão. O que você ia falar? Essa questão dos resultados que esses dados trazem, que essa análise traz, só uma informação adicional, né? A gente aqui não consegue fazer uma relação direta, muitas vezes, do investimento com vendas, né? E eu acho que esse talvez seja uma dor de muitas empresas. Mas quando a gente analisa os representantes que têm maior nível de engajamento, por coincidência, são os que têm o melhor resultado. Então é legal porque dá para fazer muita correlação indireta que você vai mostrar a importância de um bom trabalho omnichannel, de evolução aí da maturidade digital e de uma boa preparação analítica para a empresa tomar decisões baseadas em dados. Eu acho que é isso. Não, perfeito. Então eu queria deixar uma reflexão final aqui para todo mundo depois disso aí, porque que aula que a gente teve aqui. A sua força de venda está apenas registrando informação ou está transformando cada dado em uma decisão que aproxima você do seu cliente? Para pensar nisso aí. Então, se você curtiu esse episódio,
salva ele, compartilha com seus colegas. E quem quiser, como é que faz para contatar o Reinaldo? Opa, eu tenho o meu e-mail pessoal, que é o rei3110@hotmail.com, e o meu nome no LinkedIn. Se vocês digitarem ali, fica fácil me achar. Bom, vou deixar as descrições aqui nesse episódio para você contatar o Reinaldo. E esse foi mais um episódio do Vioral e eu fui. Você acaba de receber mais uma dose oral quinzenal para seus ouvidos. Esperamos que a conversa de hoje tenha inspirado novas perspectivas e despertado sua paixão pelo universo da saúde. Se você gostou, não esqueça de nos seguir no Instagram e de compartilhar esse momento com seus colegas. Nossos episódios estão disponíveis em todas as plataformas de podcast para que você possa ouvir onde e quando quiser. Muito obrigada por estar conosco. Até o próximo encontro!